A falta de conexão entre marido e mulher podem ser um facilitador para os filhos entrarem nas drogas. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Carol Tormena e eu ajudo mulheres a viverem o melhor casamento que elas podem, sem depender de discutir a relação com o seu marido. E quando eu trago essa preocupação de drogas, que é uma preocupação que já escutei de muitos pais, de muitas famílias, tem aquelas famílias que passaram por essa experiência, infelizmente, e conheço algumas histórias de sucesso, inclusive de superação, né? Gosto de trazer essas histórias porque quando a gente vê alguém que realmente passou por aquilo e conseguiu mudar a situação, a gente entende que há o que fazer, né? Que é possível essa transformação. Mas também tem aquelas pessoas que, graças a Deus, não tem esse problema dentro de casa. Talvez tenha com alguém próximo e quer ajudar essa família, mas sabe que isso é algo que ameaça as famílias, né? E quanto mais a gente entende o que é que facilita ou o que é que bloqueia esse tipo de ação dentro da nossa casa, mais a gente consegue blindar essa família. E quando eu trago o aspecto do relacionamento é porque existe, sim, um poder enorme na força do casal, nessa conexão. E é por isso que eu foco tanto na conexão do casal, né, da esposa, do esposo. Porque quando existe essa conexão, a gente tem facilitadores para uma harmonia em casa. Então veja, primeiro é importante você entender para que não haja nenhuma distorção de informação. É importante a gente trabalhar com a verdade aqui. O que eu disse para você é que quando o casal está conectado, existe maior probabilidade dessa família estar em paz, em harmonia. Em contrapartida, quando esse casal está desconectado, existe um facilitador para, ao contrário, problemas. E o problema que eu trouxe aqui é qual? O problema das drogas. É um facilitador. Então não significa que é o único ponto, tá? É um conjunto de motivos que podem levar uma pessoa a procurar drogas, tá? Existe a própria disfunção em que ela vive, né, olhar como um vício, como uma doença, como algo que precisa ser curado biologicamente. Existe a questão emocional, existe a questão de comportamento, sim, de ensinamentos que foram dados em casa, existe a questão de influências externas, então amigos, ambientes que essa pessoa frequenta, existe a relação que ela estabeleceu com os pais, né, com a família ao longo dos anos. Então não é uma única coisa que vai fazer aquele jovem procurar uma droga, tá? A gente tem que partir desse princípio, porque senão você vai pegar esse vídeo aqui e vai falar assim, a Carol falou que o problema tá no relacionamento. Não, é um dos problemas. Então assim, uma coisa que você pode fazer que tá na tua mão é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é a questão da conexão você com o teu marido. E eu vou falar isso a partir de casos reais, tá? Então eu vou trazer para você a história de um casal, de uma mulher, na verdade, foi através dela que eu conheci a história. E ela compartilhou comigo que ela tinha na casa dela, da parte dela como mãe, uma educação mais rígida. Então ela era a parte da família que estava sempre falando não pode, cobrando demais. Então eu não estou falando aqui de colocar limites, eu estou falando de uma rigidez, porque colocar limites tem várias formas de se colocar limites. Você pode dizer não com amor, respeitando o outro, e você pode ser extremamente rígida a ponto de nem permitir que a pessoa aprenda, ou que ela erre. Ainda mais quando a gente está falando aí de uma vida inteira de crianças, né, que vão crescendo até se tornar adultos. Então, essa cobrança demasiada, que a criança só vê que ela tem erro, que para ela é impossível, que para ela é difícil, que ela está sempre ali sendo corrigida, isso cria uma pressão de imagem dela, em que ela olha para si e vê assim, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada direito. Então ela começa a olhar para si com uma distorção da imagem de que ela é.
Então ela tem um problema dela mesma de aceitação, isso é um ponto. Do outro lado, no caso dessa família, desse casal, o pai era exatamente o oposto da mãe. Ele permitia tudo. Então aqui de novo eu não estou falando de flexibilidade da pessoa que consegue compreender, acolher, não. Eu estou falando de permissibilidade. A pessoa é permissiva. Quando um dos pais é permissivo, o que acontece é que essa criança, né, que depois se tornou um jovem, ela não sabe o que é certo e errado, porque de um lado a mãe fala que tudo não pode, tudo é um erro, e do outro lado, tudo o pai permite. Então ela se sente meio que sem rumo, sem chão, ela não sabe para qual é a direção que ela tem que seguir, porque está muito desconexa essa comunicação, e não só a comunicação, existe uma desconexão ali de ideais, de, enfim, esse casal não está conectado, eles estão cada um girando para um lado. Então, enquanto um tá ali fechando a torneira, o outro tá abrindo a torneira, entendeu? E essa criança faz o quê? Tá, o que eu faço? Uma hora eu faço, se eu faço isso não tá bom, se eu faço aquilo, então ela se perde muito. Isso mexe com essa estrutura, com essa imagem que ela tem sobre ela, e ela vai criando um problema dela com ela mesma, mas também dela com os pais, porque a criança ela quer agradar, ela tá ali para fazer a vontade dos pais. Então, primeiro ela tem um problema com ela, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem ela é. Para ela é tudo muita pressão. Ela já tá com essa imagem distorcida e, além de tudo, ela não se sente amada pelos pais, porque se eu faço tudo errado, então eu não sou bom para eles. É nesse nível que o nosso inconsciente trabalha. O nosso inconsciente ele é muito metódico. Ele entende aquilo que aconteceu e pega aquilo como uma verdade, e o nosso sistema de proteção vai fazer o quê? Eu vou me proteger disso. E se para me proteger disso eu preciso sair de casa, eu preciso ir para uma distração, eu preciso fazer com que a minha mente pare de ficar pensando nesse problema, já que eu não consigo achar uma solução, é onde as pessoas buscam compulsões. E as drogas é um tipo de compulsão. Então a pessoa está lidando da forma que ela conseguiu ali, tá? Então lembra, isso é um fator em meio a vários fatores, e eu estou falando especificamente desse aqui nesse vídeo. Como que foi que essa mulher conseguiu a transformação da casa dela? E que inclusive o resultado foi, ela conseguiu tirar o filho das drogas. Olha que maravilha isso. O que ela entendeu? Ela entrou para um grupo que ajuda em dependência emocional. É muito parecido com um grupo de dependência de álcool, de narcóticos. Chama-se Amor Exigente. Se você não conhece, procura aí, às vezes tem um grupo desse na tua cidade. Eles têm 12 passos que eles ensinam para as pessoas que estão ali com essa dependência afetiva, ou que são codependentes. No caso dela, ela era uma codependente. O que é um codependente? Não é ela que está com problema de drogas, é o filho. Porém, o filho está externalizando este problema, que tem alguma relação, tem algum ponto de conexão com os pais, porque morava junto por causa da idade. Então ela é uma codependente, ela tem que fazer algo, ela pode fazer algo nela, transformação nela, que vai impactar o filho, nesse caso. Então o que aconteceu? Ela pegou e ela aprendeu esses 12 passos. Ela começou com a transformação e depois ela foi trazendo o marido aos poucos. E ela entendeu que, primeiro, ela tinha que parar de achar que o problema estava no filho dela. Porque quando a gente tem um problema de drogas, a primeira coisa que a gente pensa é, tá, peraí, por que ele tá nessa droga? Qual que é esse vício que ele tem? Será que ele tá com vício de droga X, Y, Z? Será que tem mais alguma coisa? E a gente começa a focar no problema externo, naquilo que você tá vendo. Em vez de transformar isso numa pergunta, tá, qual que é a dor dessa pessoa? O que é que ela está passando? O que é que está causando isso? O que está fazendo ela buscar isso? Porque a resposta é interna. Então ela aprendeu que ela tinha que parar de olhar para esse problema externo e começar a olhar para o que ela podia fazer, que estava na mão dela. E quando ela
tomou isso para si, ela entendeu o poder da autorresponsabilidade. Ela entendeu que enquanto ela estivesse olhando para o outro e falando que o problema é do outro, ela não tem nada que fazer. Mas se ela fala, neste problema, neste todo, existe uma parcela que eu posso ter causado, então eu pego e eu assumo essa minha responsabilidade, e se essa responsabilidade é minha, eu tenho como mudar esta parte em mim. Porque é uma transformação de comportamento pessoal. Enquanto eu trago culpa, porque eu posso culpar ele, mas eu posso culpar a mim. Porque a culpa é dele de ter ido atrás, mas é culpa minha como mãe? Enquanto eu estou trazendo culpa, eu estou trazendo sofrimento. Eu ainda não estou na parte da solução. A partir do momento em que eu deixo de olhar para essa culpa, eu entendo a partir dessa culpa, eu uso ela como um meio para entender o motivo ou para entender a responsabilidade que há. Então, eu entendo como mãe, no caso dessa mulher, que eu fui muito rígida, que essa rigidez fez mal. E, em paralelo a isso, esse fato do meu marido ser muito permissivo fez com que isso ditasse direções completamente opostas para o meu filho e ele se perdeu. Então eu entendi que está na minha mão, primeiro, transformação como mãe, mudar esta minha forma de lidar com o meu filho. Segundo, me conectar com o meu marido. Olha só a importância disso. E essa conexão, eu não vou dizer para você que em 100% do tempo vocês vão pensar igual. Eu acredito que para vocês terem ido para um casamento, eu já vou partir do pressuposto, talvez eu esteja errada aqui, mas eu vou partir do pressuposto que vocês se conectaram e decidiram ir para uma vida juntos porque muitas coisas vocês concordavam. Porque naquilo que é mais importante para a vida de vocês, vocês pensam igual. Porque senão, se você fez uma escolha de passar a vida com uma pessoa que você acredita que é importante dizer sempre a verdade em casa e que o outro lado está disposto a abrir mão da verdade em alguns casos, veja, isso vai travar em algum momento. E é para isso que serve, por exemplo, o namoro, o noivado, para você conhecer bem essa pessoa, né? E aqui eu tô saindo um pouco do foco, mas é para te dizer que eu tô partindo do pressuposto que se você decidiu ficar em casamento unido com essa pessoa, se você escolheu essa pessoa para casamento, você se atraiu por algo que era semelhante. Não é só os opostos que se atraem, não, pelo contrário. A gente se atrai por aquele que é semelhante. Então, se eu penso assim, e isso é importante, ok. E eu não tô falando de coisas banais, tá? Às vezes você pode ser uma pessoa, sei lá, que gosta de livros e teu marido gosta mais de filmes. Você gosta mais de viajar e ele gosta mais de ficar em casa. Isso daí são detalhes da individualidade de cada um que vocês vão adaptar. Uma hora fazer a vontade de um, outra hora a vontade do outro. Faz parte. Agora, aquilo que é alicerce da tua família, que é base, aquilo que é alicerce. O que é o alicerce? É aquilo que você não vê. O alicerce de uma casa, você não vê, tá debaixo ali do terreno, né? Você não vê, só que um alicerce bem feito segura a casa. Então, esse alicerce, ele precisa ser comum. Entende? Então, se o alicerce de vocês é comum, eu estou partindo desse pressuposto, vocês vão ter que alinhar essa comunicação, vão ter que retomar essa conexão. Então tá. Eu acredito que talvez você seja muito rígida. Tá, e eu acredito que você seja muito permissivo. Então, como que nós vamos, nós dois, primeiro, falar sobre essas diferenças e chegar a um acordo de como lidar com a situação? É simples assim. Em alguns momentos, vocês até podem discordar da forma, inicialmente, mas vocês se conectam para decidir juntos. Esse é o sentido principal da conexão, principalmente quando se fala em criação de filhos. Não pode haver o pai fala sim, a mãe fala não. Ou o contrário, né? O pai fala não, a mãe fala sim.
precisa ser um não dos dois e precisa ser um sim dos dois, porque a responsabilidade da criação dos filhos é dos dois. O pai é o pai, a mãe é a mãe juntos. Então o filho precisa perceber, e a criança ela testa desde sempre, desde o nascimento ela já testa se existe essa conexão do casal, porque senão ela vai agir de acordo com o que é conveniente para ela. Isso aqui eu sei que minha mãe vai falar assim, então eu vou pedir para minha mãe. Isso eu sei que o meu pai vai falar assim, então eu vou pedir para ele. E daí ele faz o que ele quer na hora que ele quer, sem limite, sem ter que aprender convivência social, sem ter que abrir mão do egoísmo dele. Ele fica cada vez mais egoísta, cada vez mais manipulador. É assim que a gente cria um manipulador na sociedade. Para que isso não aconteça, precisa existir essa conexão do casal. Então, fulano e fulana, marido e mulher, têm que se conversar para chegar a um acordo com relação àquilo. E precisa existir uma lógica, e essa lógica precisa ser o alicerce de vocês. Porque às vezes a pessoa, ela tá assim, eu tô dizendo não por causa disso, porque a minha preocupação é essa. E outra, mas eu acredito que sim por causa disso. Tá, então vamos retomar, qual que é o alicerce nosso? Alguém vai ter que abrir mão, mas não porque eu tô cedendo, simplesmente porque estou flexibilizando. Não, a gente concorda que os dois, que o alicerce é esse, e a gente então tem que direcionar nesse sentido? Ok, então os dois vão retomar ao alicerce. É sempre voltar à essência. Isto é conexão. E é isso que transformou a vida desse casal e, consequentemente, a vida deste filho que saiu das drogas. Então veja como que isso é importante, né? Isso é algo, lembra, não é o único motivo, mas é o alicerce. Então não adianta você, por exemplo, ir atrás de psicólogo para esse filho, de repente colocar numa clínica de reabilitação, tirar os amigos de perto. Tudo isso ajuda? Ajuda muito, demais, importantíssimo. Mas se você fizer tudo isso e você cruzar os braços e falar assim, eu vou deixar na mão deles resolver tudo isso porque eu fiz tudo certo, eu não tenho nada com isso mais, agora a partir dali ele que escolheu, ele tem que arcar com as consequências e eu tô lavando as minhas mãos, não vai dar resultado. Esse é o ponto, porque você tem que mexer no alicerce. O alicerce estava ali com algum problema, o alicerce está rachado. Se você não estruturar esse alicerce, se você não colocar lá, tem uma rachadura ali, você não colocar cimento, a casa vai cair. Não é assim? Por isso que você pode tomar todas as providências e ter ajuda de vários profissionais, e eu sou muito a favor disso, porque quanto mais você tiver uma equipe, um time olhando para o teu caso, mais rápido você vai ter essa transformação, tá? Eu sou muito a favor disso. Cada um tem uma especialidade e é uma união de forças. Mas o ponto é que se você não se comprometer também, não vai adiantar. Então, realmente é uma equipe, é uma família. Todos precisam se comprometer, inclusive e primordialmente aqueles que são o alicerce. Por isso, se você entendeu a importância dessa conexão, e às vezes eu gosto de trazer esses casos, porque assim, às vezes a gente não faz por nós mais, né? Porque às vezes o casamento, ele vai chegando num ponto em que a pessoa já não sabe quando que se desconectou, exatamente qual é o problema, ela começa a perder um pouco a referência e ela vai levando, mas enfim, ela tá suportando. Agora, quando ela entende que o problema pode ser muito maior, que pode estar em vida ali o risco de entrar droga na tua casa, de, sei lá, da infelicidade mesmo dos filhos, ou de alguém, né, que tá em volta de você, às vezes é um motivador, sabe? Às vezes é um motivador. Quantas pessoas já me procuraram porque queriam, por exemplo, um crescimento profissional, desenvolver as habilidades dentro do trabalho, vieram porque queriam isso e porque precisavam disso e acabaram descobrindo que precisavam voltar para dentro de casa, olhar para o relacionamento delas e consertar aqueles alicerces, porque a partir dali elas teriam um resultado na carreira delas. Mesma coisa com filhos, mesma coisa com amigos, mesma coisa com a realização dos teus sonhos. Então, muito eu tenho percebido, essa base de conexão precisa de muita atenção. E faz muita diferença você ter esse alicerce bem feito. Então, se isso faz sentido, se ajuda você
se vai te fazer conectar mais, e eu espero que sim, né? Porque eu tô aqui dedicando meu tempo para isso, para te ajudar, realmente. Então, se você lembrou de alguém, ajude também, porque eu sei que você também tem um senso de contribuição dentro de você. Se isso te ajuda, você passa para frente. Coloca em prática e passa para frente. Um beijo, fica com Deus.